oração de combate espiritual. Eu já adianto, filho, filha, que essa é uma oração poderosa, é uma oração forte, que não é para você fazer só uma vez ou receber só uma vez. O ideal é que por no mínimo 9 dias você venha receber essa oração, fazer comigo essa oração de novo, para que de fato seja uma libertação completa, uma graça completa de Deus sobre a sua vida. E eu já te convido a compartilhar o link dessa oração com as pessoas que precisam, com seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas sejam abençoadas. E já te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Existe uma playlist no meu canal com orações, várias orações. Oração por cura interior, por cura das gerações, por libertação, cura e libertação. Oração por um milagre, oração pela cura de enfermidades, oração pela libertação do mal, pela cura da inveja, oração por algo muito difícil, oração contra a ansiedade, oração pela cura e libertação da ansiedade, contra a depressão, contra a insônia, para curar a insônia, né? Então, inscreva-se no meu canal, conheça as playlists. Eu também posto a homilia, a reflexão sobre o Evangelho todos os dias. Tem clipes de músicas lindas, muita coisa boa para abençoar você. E deixa já a sua curtida nesse vídeo, porque só assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e o mostra para mais pessoas. Eu quero fazer essa oração por você, filho, filha. Mas o importante é que você se coloque em oração. É uma oração de autoridade e poder. Então, coloque-se em oração. Não fique olhando no WhatsApp, não fique distraído. Receba essa oração. Pai Celestial, nós nos colocamos em oração e louvor diante de Ti. Nós nos cobrimos, eu cubro cada filho e filha que recebe essa oração agora, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, para nos proteger durante esse tempo de oração. Nós nos submetemos a Jesus, completamente sem reserva, em todos os setores da nossa vida. Nós agora tomamos posição, Senhor, contra toda a operação do mal que possa nos impedir nesse momento de oração e nos distrair. E nos recusamos a qualquer envolvimento com o mal, qualquer sedução e distração nessa oração, em nome de Jesus. Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que todo mal saia da nossa presença. E colocamos o sangue de Jesus Cristo entre nós e o maligno. Pai Celestial, nós te adoramos, te louvamos, reconhecemos que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Renovamos agora nossa fidelidade a Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Convença-nos da gravidade do pecado, Senhor, e dá-nos a graça de vencê-los. Leva-nos à confissão, sobretudo dos pecados mortais, para que nós não demos autoridade sobre o mal, porque o nosso pecado mortal dá autoridade sobre o mal, para o mal sobre a nossa vida, Senhor. Misericórdia. Que nós nos despertemos para a importância da confissão, do sacramento, que nos liberta. Perdão, Senhor, misericórdia. Somos pecadores. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a vencer todo o mal. Senhor, nós nos sentimos gratos por nos teres amado desde toda a eternidade e por teres enviado o vosso Filho, Senhor Jesus Cristo, a esse mundo para morrer no nosso lugar, a fim de que nós fôssemos redimidos. Senhor, nós nos sentimos gratos porque o Senhor Jesus Cristo veio como nosso representante e porque através dele o Senhor nos perdoou completamente, totalmente. Deste-nos a vida eterna através de Jesus e deste-nos a justiça perfeita no Seu Filho. Nós nos sentimos gratos, Senhor, porque nele o Senhor nos fez completos e porque o Senhor o ofereceu a nós para ser nossa salvação e nossa força nos combates diários. Pai Celestial, vem agora e abre os nossos olhos
para que possamos ver como Tu és grande e como Tua providência e misericórdia são completas para esse novo dia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós assumimos agora a posição com Cristo nos lugares celestiais, contra todos os principados e potestades, poderes das trevas e espíritos malignos. Tudo isso nós colocamos aos pés de Jesus e submetemos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Sentimos-nos gratos porque a vitória que o Senhor Jesus Cristo obteve por nós na cruz e na sua ressurreição foi nos dada, e porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Portanto, nós declaramos que todos os principados e potestades, todos os espíritos malignos são-nos sujeitos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos sentimos gratos pela armadura, Senhor, que o Senhor nos dá. Nós nos cingimos agora com a verdade, nos revestimos com a couraça da justiça, calçamos as sandálias da paz, colocamos o capacete da salvação, levantamos o escudo da fé contra os ardentes dardos do inimigo e tomamos em nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a usamos contra todas as forças do mal em nossa vida. Obrigado, Senhor, nós nos revestimos dessa armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti, bendito Espírito Santo. Obrigado por essa armadura, Senhor, como está revelado em Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20, que o Senhor nos dá. Nós nos sentimos gratos, ó Pai Celestial, porque o Senhor Jesus Cristo desfaz agora todos os principados e potestades e os desmascara com seu triunfo na cruz. Eu reivindico agora a vitória da cruz sobre a minha vida, Jesus. E eu rejeito em minha vida todas as insinuações e tentações do mal. Eu afirmo que a palavra de Deus é verdadeira e faço a escolha de viver hoje na luz da palavra de Deus. Eu faço a escolha, Pai Celestial, de viver em obediência a Ti e em comunhão contigo. Eu abro os meus olhos e peço, mostra-me as áreas da minha vida que ainda não Te agradam. Opera em minha vida, Senhor, para que não haja nela nenhuma base para o mal tomar posição segura contra mim. Sobretudo, Jesus, liberta minha mente pelo poder do Teu nome de todas as fortalezas do mal, as mentalidades ideológicas contrárias à Tua vontade. Mostra-me qualquer área de fraqueza. Mostra-me qualquer área de minha vida na qual devo mortificar-me agora para Te ser agradável, Senhor. De todas as maneiras, no dia de hoje, eu me coloco do Seu lado, Senhor, e sob Teu senhorio, sob o ministério do Espírito Santo na minha vida. Pela fé e na dependência de Ti, eu hoje me liberto do homem velho, você pode dizer da mulher velha, filha, e permaneço dentro de toda a vitória do Cristo crucificado, onde Jesus forneceu a purificação da velha natureza. Nós nos revestimos do homem novo e permanecemos dentro de toda a vitória e de toda a providência que o Senhor conquistou com a sua ressurreição, vivendo acima do mal e do pecado. Nesse dia, nós nos desvencilhamos da velha natureza com seu egoísmo, vaidade e orgulho, e nos revestimos da nova natureza com seu amor, humildade e dependência de Deus. Nós nos desvencilhamos da velha natureza com seu medo e nos revestimos da nova natureza com sua força. Hoje nos desvencilhamos da velha natureza com todas as suas enganosas concupiscências e nos revestimos da nova natureza com toda a sua justiça e pureza. Sob todos os aspectos, nós nos colocamos na vitória da ascensão e glorificação do Filho de Deus, onde todos os principados e potestades lhe foram sujeitos. Nós reivindicamos nosso lugar com Cristo vitorioso e com Ele sobre todos os inimigos da nossa alma. Bendito Espírito Santo, eu te peço agora, encha-nos, entra em nossa vida, derruba todos os ídolos,
os apegos, o ídolo do dinheiro, da depravação, da impureza, da vontade própria, do orgulho, e expulsa de nós todos os inimigos. Nós nos sentimos gratos, Pai Celestial, pela expressão da Tua vontade para a nossa vida, conforme nos mostras na Tua palavra. Por isso eu reivindico toda a vontade de Deus para mim hoje, para nós hoje. Nós nos sentimos gratos por nos teres abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós nos sentimos gratos porque nos criastes para uma esperança viva através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sentimos-nos gratos porque Tu fizeste uma provisão tal que hoje nós podemos viver cheios do Espírito de Deus, com amor, alegria e autocontrole em nossa vida. Nós reconhecemos que essa é a Tua vontade e por isso rejeitamos e resistimos a todas as tentativas do inimigo e dos seus demônios de nos roubarem da vontade de Deus. Recusamo-nos no dia em que os nossos próprios sentimentos se levantarem contra a vontade de Deus. E levantamos a fé contra todas as acusações e insinuações que venham mal colocar em nossa mente. Nós reclamamos a plenitude da vontade de Deus sobre nós hoje. Nós queremos Te obedecer, Senhor, porque na Tua vontade nós estaremos protegidos contra todo o mal. Venha nos liberta, Senhor, de toda desobediência, de toda resistência à Tua vontade. Nós nos rendemos. O Senhor sabe mais. Ainda que não entendamos, queremos Te obedecer. Nos capacita, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos submetemos completamente a Ti, ó Pai Celestial, como sacrifício vivo. Fazemos a escolha de sermos transformados pela renovação da nossa mente e pedimos que Tu nos mostres da Tua vontade e nos capacites a andar em toda a plenitude do Teu querer para a nossa vida hoje. Nós nos sentimos gratos, Pai Celestial, porque as armas do nosso conflito não são carnais, mas poderosas para, por meio de Deus, derrubar as fortalezas, para desfazer as imaginações e todas as coisas altivas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Trazemos cativo cada pensamento, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, em nossa própria vida, no dia de hoje e sempre, nós derrubamos as fortalezas do mal e esmagamos os planos que Ele armou contra nós, em nome de Jesus. Nós derrubamos as fortalezas do mal em nossa mente e submetemos ao nosso pensar toda a nossa mente a Ti, Espírito Santo. Pai Celestial, Tu que não nos concedestes um espírito de medo, mas de poder e amor, e de uma mente sã, nós derrubamos agora, em nome de Jesus, as fortalezas do mal que se levantaram contra as nossas emoções no dia de hoje. E nós entregamos nossas emoções a Ti. Nós esmagamos as fortalezas do mal em nome de Jesus, em nossas mentes, e pedimos que o Senhor nos capacite a Te honrar com o nosso corpo, reconhecendo que somos Teu templo e nos regozijando em Tua bondade e misericórdia. Pai Celestial, nos vivifiques com a Tua luz, com o Teu Espírito. Mostra-nos como muitas vezes a tentação e o mal estão impedindo, tentando, mentindo, dissimulando e distorcendo a verdade em nossa vida. Capacita-nos a sermos agradáveis a Ti, a sermos ousados na oração, a sermos mentalmente audaciosos e a pensar os pensamentos de acordo contigo. Nós nos cobrimos com o Teu sangue, precioso Cristo Jesus, e oramos para que o Senhor, bendito Espírito Santo, coloques toda a obra da crucificação, toda a obra da ressurreição, toda a obra da glorificação, toda a obra do Pentecostes ativa em nossa vida no dia de hoje. Tu és o Deus da esperança, Tu tens provado o Teu poder, ressuscitando Jesus. E hoje eu reivindico de todas as maneiras a Tua vitória, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todas as áreas da minha vida. Rezemos juntos. Eu creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, nossa mente, corpo, alma, coração, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que te convido agora, amado filho, amada filha, escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as intenções pelas quais você deseja que o Padre reze, que eu rezarei com muito gosto. Escreve aqui. E também eu te convido a se inscrever no meu canal e a conhecer as playlists do meu canal. Tem a playlist de oração com muitas orações, oração contra a ansiedade, pela libertação da depressão, por um milagre, por algo muito difícil, oração contra a insônia. Vai lá, também tem a playlist das reflexão sobre o Evangelho de cada dia. Todos os dias eu posto a reflexão sobre o Evangelho, em poucos minutos, mas para te abençoar, todo dia cedo. Já comece ouvindo a palavra de Deus, né? Tem a playlist também do programa Minutos de Sabedoria, muito forte, os clipes que estão lindos. Conheça o meu canal, também compartilhe esse vídeo com seus contatos. Deus abençoe você. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Aqui nós vamos ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse ao longo de um ano inteiro. Todos os dias entra um vídeo meio-dia aqui no meu canal. E fica aqui para você assistir, para você ouvir a hora que você quiser e puder. Tá? Ele fica aqui, a playlist Bíblia em um Ano tem todos os vídeos desde 1º de janeiro até 31 de dezembro. Olha, talvez essa é a oportunidade que você estava precisando para ler a palavra de Deus, para se aprofundar, para conhecer, para entender coisas que você não tinha entendido, que vão fazer a diferença na sua vida, tenha certeza. Hoje nós vamos ler de 81, episódio 81, vamos ler Josué, do 1 ao 4, e o Salmo 123, provavelmente o Salmo 123 vai ficar como tarefa, então já anota, nem que eu não fale no final. Hoje nós estamos começando um novo período, você vai ver que a cor aí da thumb, né, que é essa capa do vídeo, vai ser diferente nas bordas, porque cada período tem uma cor. Hoje a gente começa o período da conquista da Terra Prometida e o período dos juízes. É um período bem especial também, que muita gente, sobretudo católico, deixa passar desapercebido, tá? Mas é importante, tá bom? Então vamos lá, ouvir Josué do 1 ao 4, a voz do Orlando Júnior aí, que tá me ajudando. O padre teve um período, só para você que tá chegando agora, que eu tive um probleminha na voz, que a gente usa muita voz, né? Eu apresento programa de televisão em rede nacional todas as terças de 8 às 9 da noite pela TV Canção Nova, para o programa Pra Ser Feliz. Tenho missa pela TV em rede nacional toda semana, homilia todo dia no canal do YouTube, estudo, prego muito, então a voz vai desgastando. Então, graças a Deus, o Orlando está me ajudando, sou muito grato a ele por poder me ajudar e eu não ter que parar, né? Continuar a minha missão aqui. Vamos lá, então, ouvir a palavra do Senhor. Josué, capítulo 1. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde este deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés, não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso,
para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre à boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Eis que Josué ordenou aos oficiais do povo: percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões. Dentro de 3 dias atravessareis o Jordão e ireis conquistar a terra que o Senhor vos dá. Josué dirigiu-se também aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés nesses termos: lembrai-vos do que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor, quando vos dizia: o Senhor, vosso Deus, vos deu descanso e toda esta terra. Vossas mulheres, filhos e animais ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado a vossos irmãos o descanso, como a vós, e que também eles entrem na posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Depois voltareis para a terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão, para o levante. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste e iremos aonde quer que nos enviares. E te obedeceremos em todas as coisas, assim como obedecemos a Moisés. Somente desejamos que o Senhor esteja contigo, como esteve com Moisés. Todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer ao que lhe mandares, será morto. Mas sê forte e corajoso. Josué capítulo 2. Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 espiões. Ide, disse-lhes ele, e examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó: entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os vós depressa e os alcançareis. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara sob palhas de linho que ali haviam. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes: eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como, além do Jordão, tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, o nosso coração desfaleceu e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Agora vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor, que, assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe: à custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela,
pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: Eis como havemos de cumprir o julgamento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra, porás este cordão vermelho na janela por onde nos fizeste descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento a que nos obrigaste. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois os despediu e eles partiram, e ela pendurou um cordão vermelho na janela. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante 3 dias, até que voltassem os que os perseguiam. Esses, tendo buscado por todo o caminho os espiões, não os encontraram. Os 2 homens desceram então do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que se tinha passado. O Senhor, disseram-lhe eles, entregou toda esta terra em nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Josué capítulo 3. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passados 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus ser levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis o vosso acampamento e vos poreis em marcha, seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela. Isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passastes por ele. Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes: Tomai a arca da aliança e ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança. Quando chegardes ao Jordão, vos detereis junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso, prosseguiu ele, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam à frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão, até perto de Adam, localidade situada nas proximidades de Sartã. E as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservavam-se de pé
sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo o povo de Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram, até que todos passassem para outra margem. Josué capítulo 4. Tendo todo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolhei 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-lhes: Tomai daqui, do meio do Jordão, deste lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras que levareis convosco e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhes: Ide adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós. Quando os vossos filhos vos perguntarem um dia: Que significam essas pedras? Então respondereis: As águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela atravessou o Jordão. As águas foram cortadas, e essas pedras são para os israelitas um monumento eterno em memória desse acontecimento. Os filhos de Israel fizeram como Josué lhes tinha ordenado. Tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo e depositaram-nas no lugar onde deviam acampar. Pôs também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. Elas estão ali ainda hoje. Os sacerdotes que levavam a arca permaneceram de pé no meio do leito do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor tinha ordenado que Josué dissesse ao povo, segundo as ordens que lhe dera Moisés. O povo apressou-se em atravessar o rio. Logo que todos passaram, a arca do Senhor e os sacerdotes puseram-se de novo à frente do povo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham passado o rio armados diante dos israelitas, segundo a ordem de Moisés. Em número de aproximadamente 40.000 homens, armados para o combate, desfilaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel, e todos tiveram para com ele o mesmo respeito que por Moisés durante toda a sua vida. O Senhor disse a Josué: Ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Josué ordenou-lhes: Saí do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, ao pisarem seus pés na terra firme, as águas do Jordão retomaram seu lugar e correram caudalosas como antes. Ora, o povo saiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gálgala, na extremidade oriental de Jericó. Josué levantou ali as 12 pedras tomadas do Jordão e disse aos filhos de Israel: Quando vossos filhos perguntarem um dia a seus pais: Que significam essas pedras? Então direis nesses termos: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor, vosso Deus, secou diante de vós o leito do Jordão, até que passasseis, do mesmo modo que antes tinha feito ao Mar Vermelho, o qual secou diante de nós, até que passássemos. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que conserveis sempre o temor do Senhor vosso Deus. Senhor, obrigado por esse período novo que nós começamos hoje, através do qual o Senhor vai falar muito ao nosso coração, vai nos edificar, vai nos formar, vai nos fazer entender muita coisa importante para a nossa vida. Dá-nos atenção, nos liberta dessa mente agitada, dessa distração contínua que muitas vezes acontece conosco, Senhor. Que a gente deixa passar detalhes tão importantes, deixa de aprender, de absorver tudo que o Senhor tem para nós. Que o Teu Espírito venha sobre nós agora, falando conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho, filha, hoje nós começamos um novo período da conquista da Terra Prometida e dos juízes. Depois de 40 anos, nas andanças do povo pelo deserto, os filhos de Israel
acampam ali na área de Moabe, né? Na parte oriental, depois do lado do Mar Morto, né? Eles então atravessam o Rio Jordão com a Arca da Aliança, conquistam Jericó, né? Que era uma cidade fortificada já ali em Israel, né? E marcham ao lado de Jericó, né? Daqui que vem o cerco de Jericó, tá, gente? Marcham ao lado das muralhas de Jericó 7 vezes, com as trompetas, sem trombeta, sem nada, né? Mas 6 vezes, desculpa, sem trombeta, sem nada. Na sétima vez eles tocam a trombeta, como a gente viu, né? Fazem aquele barulho e louvam o Senhor, clamam o nome do Senhor. Depois as muralhas caem, né? Eles venceram ali, foi muito especial. Contudo, depois eles foram derrotados em Ai, porque foram desobedientes a Deus. Mas mesmo assim, Deus os levantou de novo, os honrou, e eles conquistaram, né? Canaã Central, o Sul e o Norte, né? Nessa campanha de guerra. Josué foi o líder desse povo, depois de Moisés, né? Moisés morreu fora da Terra Prometida, ele não entrou. E ele renovou a aliança no Monte Ebal, né? Fez essa aliança de novo e disse, né? Quem vai servir o Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Israel, então, entrou, tomou posse da terra, né? De acordo com a divisão das 12 tribos, né? E o tabernáculo ficou em Silo, né? No território de Efraim. E o livro de Josué é curto, no sentido assim, a trajetória de Josué é curta, né? Depois de dar uma exortação, um speech final ali, né? Uma pregação, um discurso final, Josué morre, né? E deixou Israel, depois que Josué morreu, ele deixou Israel sem líder, né? E aí começou o período dos juízes, né? O livro dos juízes, que é bem importante, que a gente vai ler daqui uns dias, vou começar a ler, lembra, né? O ciclo de Israel de pecado, gente. Era queda, punição da parte de Deus, arrependimento, volta para Deus, Deus levantava um juiz, eles voltavam, o juiz morria, eles pecavam de novo, vinha a punição. É a nossa história, né? Ciclo de pecado. Levando, assim, né, os juízes que eram levantados por Deus para derrubar, destruir os inimigos de Israel. Mas veja bem, o juiz aqui não é um juiz como a gente entende no tempo de hoje, né? Que julgava a causa. O juiz era alguém que julgava as causas do povo, mas era também um juiz militar, né? Eu tô falando tudo isso por quê? Porque hoje a gente está introduzindo esse período. Então, além do livro de Josué que a gente leu aqui, eu já estou falando do livro dos juízes, né? E o que muda nesse tempo, gente? É uma grande introdução do período, né? Tô falando dos juízes em si. O que muda é que a liderança vai para Josué, né? O povo de Israel não come mais o maná no deserto, o maná para de cair, porque eles já têm a terra dele, então eles vão comer a comida da terra prometida, né? Também no deserto, a arca, o templo, estava sempre com eles. Agora vai ficar uma parte em Silo, né? Ali, o templo, a Arca da Aliança, mas eles vão ter que ir para Silo, mas também rezarem nas suas próprias cidades, né? E o norte, é bom saber, tinha grandes cidades, e o sul tinha pequenas vilas, né? Isso influenciou bastante a cultura, né? E também, no norte, eles foram mais influenciados pela cultura cananeia, né? Por quê? Porque nas grandes cidades tinha mais influência dos cananeus do que no sul, né? Por isso que eles ficaram um pouquinho mais comprometidos também na sua fé, na sua religião no norte. Vou falar agora então um pouco dos capítulos mais que a gente leu, né? Eu já falei um pouquinho, mas quero aprofundar mais. Nós vimos que Josué foi estabelecido como o novo Moisés, né? Que conduziu o povo de Israel através do Rio Jordão, né? Na Terra Prometida. As águas do rio, gente, foram divididas, né? Em duas, para que a Arca da Aliança, a presença do Senhor, passasse, né? E nós vemos aqui aquela palavra de Deus a Josué, que nós refletimos um tempo atrás, já, né, uns dias atrás. Josué 1:9, seja forte, corajoso. Essa palavra era para todo o povo, não só para ele, né? Porque o povo não podia, na batalha, na vitória que Deus ia dar, na batalha que eles tinham que ter, eles não podiam ficar, sabe, desanimados, não podiam ficar assim, medrosos. O medo, gente, rouba muito a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de avaliação, a nossa capacidade de lutar, né? Então, seja corajoso, seja forte. No meio das dificuldades, das provações, das quedas, né? Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor está com você, é uma ordem de Deus, né? E o que é coragem? A palavra coragem vem do latim. Cor, que quer dizer heart, quer dizer coração, e agen, que quer dizer ação. O que é coragem? É a ação do coração, cor agen. E, biblicamente falando, o coração é o lugar onde Deus habita, né? Do hebraico, levat. É onde Deus habita. Então, coragem é a ação do coração, é agir inspirado pela presença de Deus no meu coração.
Eu sei que Deus está em mim. Então eu ajo com coragem, eu enfrento. E a gente vê que Deus deu uma grande vitória, né? A Josué e ao povo. E você sabe que a gente tem que fazer memória das vitórias que Deus já nos deu sempre, porque a gente esquece muito fácil. Deus já te fez conquistar tantas vezes a terra prometida, já me fez conquistar, né? E a gente tem que contar pra gente mesmo essa história, sempre. Porque senão, diante das provações, a gente fica dominado pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza, pelo desânimo. Seja forte e corajoso, lembra do que Deus já fez na sua vida. E Ele vai continuar a fazer. Ele vai continuar a fazer. Escreva. Sabe, às vezes a gente tem que escrever. Sabe, o que Deus fez em nosso favor. A gente tem que escrever. Escreva as palavras que Deus está te dando, o que Ele está falando com você, o que Ele já fez na sua vida, no tempo de deserto que você passou, né? Isso vai ser as suas pedras do Jordão, né? Como Josué erigiu ali as pedras, né? Para fazer você lembrar do que Deus já fez em você, para fazer você lembrar que é preciso ter coragem, porque Ele está contigo. Ó, vai ficar como tarefinha para você o Salmo 123. Leia o Salmo 123 e, por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma, duas palavras, ou uma, duas linhas, o que você entendeu da palavra de hoje, da reflexão, que Deus está falando com você. Deus sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia para você. Continua firme, continua aí também com o seu parceiro de estudo bíblico, sua parceira. Isso é muito importante. E só lembrando que hoje eu já falei de coisas que vão acontecer hoje, vão acontecer depois, porque eu fiz uma introdução nesse período, tá, gente? Só para você saber onde você vai pisar. É isso, Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte da nossa família, fazer parte... Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário, episódio 77, a Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano, do Gênesis ao Apocalipse. A gente está lendo aqui, claro, seguindo uma metodologia, dividindo os 12 principais períodos da história da salvação, que eu já falei aqui várias vezes. Hoje nós leremos Números capítulo 32, Deuteronômio 31 e o Salmo 117. Anota aí o Salmo, porque é muito importante, talvez você tenha que lê-lo, muito provavelmente você vai lê-lo como tarefinha de casa aí, mas não fique sem ler, porque senão no final vai faltar coisas, né? No final do ano que você não leu, tá bom? Eu sempre falo dos 12 períodos, gente, que são muito importantes, que nós estamos cobrindo de maneira especial, porque nós não estamos seguindo a ordem cronológica, lendo um livro depois do outro. Nós estamos intercalando os livros dentro desses 12 grandes períodos, que são a criação, os patriarcas, o Egito e o Êxodo, o deserto, a conquista da terra prometida e os juízes, o período dos reis, o período do reino dividido, né, norte e sul, Judá e Israel, o período do exílio, o período do retorno do exílio, o período da revolta dos macabeus, o período da igreja, que é o Novo Testamento, e o período dos checkpoints messiânicos, que são os evangelhos, que vão entrando no meio aí dessa história da salvação lá no Antigo Testamento. Nós vamos ter checkpoints messiânicos, que vão entrar os evangelhos mostrando que o que está sendo prometido, que foi prometido, já está sendo cumprido em Cristo. Ouçamos com atenção. Números capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham rebanhos em grande quantidade. E vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaad eram próprias para a criação dos animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nemra, Ezebom, Eleale, Sabam, Nebo e Beon, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel,
são uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. E ajuntaram: se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu-lhes: irão os vossos irmãos à guerra, e vós vos quedareis tranquilamente aqui? Por que quereis desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais, quando os enviei de Cades-Barne para explorar a terra. Foram até o vale do Escol, viram a terra e depois tiraram aos israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia, a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez este juramento: os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade, exceto somente Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor. E agora eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Se lhe recusais obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto, e sereis a causa de ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: faremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas, até os introduzirmos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado ao oriente. Moisés disse-lhes: se fizerdes isso e vos equipardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e só voltardes para vossas casas, quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis esta terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que o vosso pecado cairá sobre vós. Constituí, pois, cidades para vossos filhos, e fazei currais para vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gad e os filhos de Ruben responderam a Moisés: teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galaade. E os teus servos equipados para a guerra marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem do meu senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, lhes deixareis em possessão a terra de Galaade. Mas, se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gad e os filhos de Ruben replicaram: faremos o que o Senhor disse aos teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e nossa parte de terra será deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gad, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o de Og, rei de Bazã, a terra com suas cidades e seus distritos, e as cidades da terra circunvizinha. Os filhos de Gad construíram Dibon, Atarote, Aroer, Atrote-Sofã, Jazer, Jegbaa, Bet-Nemira e Bet-Aran, cidades fortes, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom,
Eleale, Cariataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sábama, e deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galaad e tomaram-na em possessão, depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galaad a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, as quais deu o nome de Aldeias de Jair. Nob marchou contra Canate e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhe em seguida o nome de Nob, seu próprio nome. Deuteronômio capítulo 31. Moisés dirigiu ainda a todo Israel o discurso seguinte: Eis-me hoje com a idade de 120 anos, não posso mais ir e vir, e o Senhor disse-me que eu não passaria o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, ele mesmo exterminará essas nações para que possuas a sua terra, e Josué vos conduzirá, como o declarou o Senhor. O Senhor fará a esses povos como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, aniquilando-os. O Senhor vos entregará, e vós os tratareis exatamente como vos ordenei. Coragem e sede fortes, nada vos atemorize, e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente, ele não vos deixará, nem vos abandonará. Moisés chamou em seguida Josué, e disse-lhe, em presença de todo o Israel: Mostra-te varonil e corajoso, porque entrarás com este povo na terra que o Senhor jurou a seus pais dar-lhe, e a repartirás entre eles. O Senhor mesmo marchará diante de ti, e estará contigo, e não te deixará, nem te abandonará. Nada temas, e não te amedrontes. Moisés escreveu essa lei e deu-a aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, bem como a todos os anciãos de Israel, dando-lhes esta ordem: ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, por ocasião da festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor vosso Deus, no lugar escolhido por ele, tu farás a leitura desta lei a todo o povo israelita. Juntarás todo o povo num mesmo lugar, homens, mulheres, crianças e o estrangeiro que habita em tuas cidades, para que, ouvindo essa leitura, aprendam a temer o Senhor vosso Deus e ponham cuidadosamente em prática todas as prescrições dessa lei. Seus filhos, que delas não tiverem conhecimento, as ouvirão e aprenderão a respeitar o Senhor vosso Deus em todo o tempo em que estiveres nessa terra, cuja posse ides tomar ao passar o Jordão. O Senhor disse a Moisés: Aproxima-se o dia de tua morte. Chama Josué e apresentai-vos na tenda de reunião, para que eu lhe dê minhas ordens. Apresentaram-se, pois, Moisés e Josué na tenda de reunião. E o Senhor apareceu ali, na coluna de fumaça, a qual parou à entrada do pavilhão. O Senhor disse a Moisés: Eis que vais repousar com seus pais, e este povo irá prostituir-se aos deuses estrangeiros entre os quais vai habitar. Ele me abandonará e violará a aliança que fiz com ele. Naquele dia o meu furor se acenderá contra esse povo, eu o abandonarei e esconderei a minha face, e ele será devorado, uma multidão de males e angústias virá sobre ele, o que lhe fará dizer: é certamente porque meu Deus não está mais comigo que me vêm todos esses males. Eu, porém, ocultarei completamente a minha face naquele momento, por causa do mal que fez o povo, seguindo outros deuses. E agora escrevei este cântico, ensinai-o aos israelitas, e ponde-o nos seus lábios, para que me sirvas de testemunho contra eles. Com efeito, quando eu os tiver introduzido na terra que mana leite e mel, que prometi a seus pais lhes dar, depois que tiverem comido, e se tiverem saciado e engordado, se voltarão para outros deuses, e lhes renderão culto, desprezando-me e violando a minha aliança.
Depois que tiverem caído sobre eles muitos males e angústias, deporá contra eles este cântico que seus descendentes repetirão de memória. Eu conheço as disposições que animam esse povo desde o presente, antes mesmo que o tenha introduzido na terra que lhe jurei dar. Nesse mesmo dia, Moisés redigiu o cântico e o ensinou aos israelitas. O Senhor deu a Josué, filho de Num, as seguintes ordens: Mostra-te varonil e corajoso, porque tu introduzirás os israelitas na terra que lhes jurei dar, e estarei contigo. Quando Moisés acabou de escrever todo o texto dessa lei, deu aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor esta ordem: Tomai este livro da lei e colocai-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para aí servir de testemunho contra ti. Porque conheço o teu espírito de revolta e sei que tens a cerviz dura. Se hoje, que ainda estou vivo no meio de vós, sois rebeldes ao Senhor, quanto mais o sereis depois de minha morte. Reuni junto de mim todos os anciãos de vossas tribos e vossos magistrados, para lhes dirigir estas palavras, e tomarei o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois sei que depois de minha morte vos corromperei certamente e vos desviareis do caminho que vos tracei. Sei que virão males sobre vós no decorrer dos tempos, porque fareis o mal aos olhos do Senhor, irritando-o com o vosso proceder. Então pronunciou Moisés até o fim este cântico em presença da Assembleia. Obrigado, Senhor, pela tua santíssima palavra, que nós verdadeiramente a entendamos e que o Senhor nos dê o entendimento do seu Espírito Santo, Senhor, para entender tudo que o Senhor quer nos falar, que de fato nosso coração não se desvie. Eu peço, Espírito Santo, que não seja eu falando com teu povo, mas que o Senhor fale com cada pessoa, que o Senhor dirija, que o Senhor mostre a verdade que cada um precisa ouvir e entender nesse dia. Amém. Gente, nós vimos aqui os filhos de Ruben, né, da tribo de Ruben e de Gade, que disseram, né, que a terra do leste do Jordão era boa para a criação de gado, né? Então, como eles tinham gado, eles queriam ficar lá, né, porque as coisas seriam mais confortáveis. Eles queriam fazer a vontade deles e não querer fazer o que Deus tinha pedido para eles fazerem, né? Mas Moisés disse a eles: olha, se vocês não lutarem, né, se vocês não entrarem aqui para lutar, porque o que acontece? Essas terras estavam fora ali da terra de Canaã, né? Estavam do outro lado do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia. Então eles falaram: a gente fica por aqui, já pega essas terras, vocês que lutem aí para conseguir o que vocês quiserem, e a gente fica aqui confortável. Moisés disse: não, essas duas tribos de Ruben e Gade, vocês precisam entrar e lutar. Porque se vocês não lutarem, sabe, as outras tribos não vão lutar, vocês são uma família. Nós todos somos o povo de Deus, nós temos que lutar junto. Às vezes, gente, nós perdemos o que Deus quer nos dar porque a gente tem preguiça de lutar. A gente faz opção pelo conforto. Mas às vezes é o desconforto, é a cruz que vai fazer você conquistar o que Deus te prometeu e o que você realmente quer, né? Sabe? Então eles fizeram depois ali, né, um acordo que as viúvas, as crianças, o gado e as posses poderiam ficar ali na terra, mas os homens de luta, prontos para lutar, com idade de soldados, de serem soldados, condições de serem soldados, precisariam ir à terra prometida e lutar com os outros irmãos, né? Para tomarem isso. Às vezes, gente, na nossa vida, o que mais atrapalha é que Deus tem um plano para nós e a gente quer tomar atalhos, né? Se Deus tem um plano para você e você está no meio da batalha, você tem que continuar disposto a lutar. Lutar também pelas pessoas que estão do seu lado, sabe? Porque se você não lutar, se você buscar atalho, as pessoas que estão do seu lado também vão deixar de lutar, sabe? Então, a gente precisa continuar na luta, sem querer buscar atalho. Por exemplo, Deus me prometeu lá atrás que eu ia ser um sacerdote, que iria atingir pessoas através de mim, há muitos anos atrás. Mas eu não fiquei parado esperando isso acontecer. Eu tive que lutar. Eu fui ao seminário da Canção Nova, eu sou um padre totalmente da Canção Nova, formado aqui dentro. Eu tive que lutar, muitas lutas eu vivi. No começo, né, eu pensei em desistir, ir embora como jovenzinho, é natural, né? E tive dificuldades, tive oposições, mas eu lutei. E lutando, as pessoas que estavam do meu lado também queriam lutar.
E nós lutávamos juntos. Isso que é bom de morar em comunidade. Eu sou da Canção Nova, eu amo muito isso. Porque todos os padres que moram aqui na minha casa, até que se prova o contrário, estamos todos lutando pela mesma coisa. Estamos todos lutando para sermos santos, para obedecer a Deus, para sermos padres de verdade, né? Então, a luta do outro me edifica, que nem na sua família. Se você deixar de lutar, sua esposa está se esforçando, está trabalhando, está educando os filhos. Se você deixar de lutar, o seu esposo está dando melhor, você vai desanimando o outro e isso vai destruindo a família. É como uma casa, uma pequena infiltração vai puxando outra, a hora que vê a parede cai. Então é preciso nos mantermos na luta, gente, sem ficar procurando atalho. Em Deuteronômio 31 a gente vê Moisés e Josué recebem uma palavra poderosa da parte de Deus, né? Deuteronômio 31, 6 e depois Josué 1, do 6 ao 9. Seja forte e corajoso, né? O Senhor estará contigo. Por que Deus diz isso a um líder? Por que Deus diz isso a um padre? Por que Deus diz isso a um chefe de família, a um coordenador? Porque Deus sabe que ele vai lutar, esse coordenador, esse chefe de família, vai lutar por muita gente. Mas tem pessoas dentro do seu exército que não vão ser fiéis a ele, né? Nos tempos de sofrimento, muitas pessoas vão deixar. Mas a gente tem que entender que Deus tem um chamado para nós. E ainda que todo mundo pare, você precisa prosseguir e cumprir o seu chamado e ser fiel ao que Deus tem para você. Porque isso vai te fazer feliz. Seja corajoso, seja forte, independente do tamanho da batalha. Eu lembro no primeiro retiro que eu fui na igreja, gente. Quase todo mundo que foi comigo deixou de caminhar. Poucas pessoas permaneceram. Mas eu era o pior entre eles. Eu era o drogado, eu era o jovem perdido. Mas eu estou aqui até hoje. Porque eu senti o chamado e senti que eu precisava lutar para ser o que Deus quer. Eu não imaginava o que Deus tinha para mim. Eu sou muito mais feliz do que o que eu podia pedir ou pensar naquela época. Mas eu tive que lutar pelo meu chamado, lutar pelo que Deus tinha para mim. Então lute pela sua família. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu grupo, você é irmão sacerdote, lute pela sua paróquia, né? E seja fiel, mesmo quando os outros não são fiéis. E para permanecermos fiéis nessa luta, gente, a gente precisa das virtudes. E aqui eu quero falar da virtude cardeal da fortaleza, né? Segundo Santo Tomás de Aquino, essa virtude nos leva a agrite pericula, ele dizia em latim, né? E sustenire mala. O que quer dizer? A suportar o mal e a enfrentar o perigo. A gente tem que pedir a Deus, ao Espírito Santo, a virtude cardeal da fortaleza, que nos leva a não ser um saco de batata, a enfrentar o perigo, a suportar o mal. Quantas pessoas hoje desistindo porque não suportam o mal? A pessoa casou, a mulher engordou, ou a mulher ficou chata, ou a mulher está no período, sabe, de resguardo depois da gravidez e não pode ter intimidade. A pessoa já quer largar, me perdoa, é um saco de batata, é um mole. O amor tudo suporta, está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E a virtude da fortaleza nos leva a suportar. Suportar com humildade, suportar quando o outro não está correspondendo, a não desanimar. E o catecismo ensina que a virtude cardeal da fortaleza ela tem alguns desdobramentos. Ela nos leva à paciência, o forte é paciente, ela nos leva à misericórdia, o forte tem misericórdia. Ela nos leva também a sermos magnânimos, magnânimo ou longânimo, né? O que é o magnânimo e o longânimo? Magnus anima. É aquele que tem a alma grande, que perdoa, que releva, que não fica parando em picuinha, que dá o voto do amor, que ama. A maior batalha nossa, gente, hoje, não é a batalha de armas, com armas como era de Josué. A batalha bélica, de guerra, não. A batalha nossa hoje maior é a do amor. Porque para amar você tem que batalhar contra você mesmo, você tem que se vencer. Vencer o seu egoísmo, vencer o seu comodismo, vencer o seu orgulho, vencer a sua busca por conforto, você tem que sair de si, você tem que se doar. É uma batalha o amor. Então lutemos para amar, sejamos fortes, peçamos ao Espírito Santo a virtude cardeal da fortaleza e não desistamos diante do combate para amar como Jesus amou. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você vai ler o Salmo 117, por favor, não fique sem ler a sua tarefa de hoje. Escreve aqui nos comentários, né, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, que ficou forte para você. E compartilha, copia o link desse vídeo, manda para mais pessoas, para que mais pessoas recebam também a palavra do Senhor. Deus abençoe.
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte...